Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nós temos hoje aqui na nossa casa o nosso irmão Edson Caldeira, da Federação Espírita Pernambucana, localizada no Espinheiro, que vai fazer o estudo do Livro dos Espíritos, Desgosto da Vida, Suicídio. Pergunta 952 a 954. A direção solicita que desligue seus celulares. Os passistas só precisam sair para a sala de passes após a palestra, no momento dos avisos finais. Vamos elevar o pensamento ao convidado da noite, que está sempre aqui conosco, o Mestre Jesus, profundo conhecedor de todos nós, das nossas necessidades físicas e espirituais. Mestre, te louvamos, tão grande oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, na tua casa de oração e de trabalho, pela equipe espiritual que vós nos permite nos acompanhar, a assistência maior do nosso mentor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que na noite de hoje, que a tua paz, que a vossa presença, amiga e amorosa, vós que nos disseste, quando estivéssemos reunidos em teu nome, vós estaria presente, na certeza da vossa presença, da presença dos teus emissários de amor, que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que os nossos pensamentos se voltem sempre para a página edificante que edifica, promove, soergue e dá esperança. A doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, traz informações que efetivamente servem para a nossa disposição e a nossa confiança. Malgrado essas informações, estimuladores da nossa fé e confiança, a história mostra também que ao longo do caminho dos experimentos reencarnatórios, criaturas sacaram contra suas existências, buscando, de forma equivocada, exterminar a dor, aniquilar seu sofrimento, lembrando ou achando que, extinto o vaso físico, toda a problemática, todas as dores, todos os sofrimentos que ao longo do tempo assumiu ou viveu, estaria extinto e eliminado. A doutrina vem nos dizer que nós somos os repetentes das reencarnações outras. A morte física não extermina o ser pensante, muito pelo contrário, oportuniza a visão de novos parâmetros nessa própria continuidade. E aí, Kardec trazendo este estudo, e nos cabe desta feita abordar, ou pelo menos fazer algumas considerações acerca das questões 952 a 954. Vamos ler as questões, as respostas, e sobre elas buscar fazer a nossa conversação. Assim, 952. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões, que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém
a que já não podia resistir. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhes haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir. Ora, a pergunta do codificador nesse sentido por havê-las o hábito mudado verdadeiras necessidades físicas, disseram os espíritos. É um suicídio moral. Não percebeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescida de esquecimento de Deus. Então, a busca do suicídio seria, dentro da resposta que os espíritos disseram, falta de coragem. Qual seria a falta de coragem? A falta de coragem de cada um que decide por infeliz, caminho, de enfrentar as problemáticas que está à sua frente. Porque nos é dito, aqui ainda não é um mundo feliz, mundo de provas e expiações, a caminho de mundo de regeneração. Provas e expiações significando dizer, provar é igual a um teste. Cada um de nós ao longo do caminho, como estudante, nos diversos níveis, vai fazer um teste, uma prova, para saber se aprendeu aquilo que foi ensinado, aquilo que foi colocado à sua disposição. Aquele que aprendeu tira uma boa nota. Aquele que soube controlar as suas emoções e promover o equilíbrio do seu raciocínio é aprovado. Aquele que, mesmo sabendo, mas se equivoca, se engana, malbarata as respostas, então fica pelo caminho. Então, aquele que falta coragem, ele dizendo, há nele, então falta coragem de enfrentar, de lutar, de vencer. No dia a dia da nossa vida é uma luta. Precisamos superar nós próprios. Quantas vezes nós olhamos e fazendo uma autoanálise de comportamentos, nós chegamos a dizer, puxa, eu agi errado daquela forma, eu poderia ter feito de outra maneira. Mas, confiante agora nessa certeza, vou buscar desenvolver os esforços para que da próxima oportunidade possa fazer certo. Esse é o aluno que busca fazer a reciclagem e aprender adiante, dando um demonstrativo exato do que representa a sua oportunidade. E no caso que ele diz aqui, há então nele falta de coragem, que é essa falta de coragem de enfrentar as suas problemáticas, enfrentar os seus defeitos e tentar superá-lo. Se não somos ainda espíritos felizes ou puros, a caminho da perfeição, mas esse caminho da perfeição não será de braços cruzados, na ociosidade, no descaso da oportunidade, na ausência de esforços na direção do bem, mas sim impregnando as ações nossas, cada um, dessa forma. E bestialidade, Bestialidade, já se vê que é algo lesivo, infeliz, acrescida do esquecimento de Deus. Deus é Pai de misericórdia, não despreza filho algum. Tanto é que Kardec, por sabê-lo de maneira tão importante e fundamental, trouxe como questão primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim, é acrescida do esquecimento de Deus. Então, a criatura que saca conta a sua própria existência, terminando sua vida física, esquece que Deus, que é o Pai de misericórdia, que não despreza filho algum, conforme já dissemos antes. Então, dessa forma, desta maneira, esse esquecimento é o algo mais nocivo.
Muitas vezes a pessoa diz assim: puxa, sofrimento dessa, daquela ordem, doença física desse, daquela maneira, problemática na família dessa, daquela ordem, como se aquele ser que sofresse estivesse sozinho no Éden, enquanto todos os outros estivessem no mar de rosas. Não, cada um é dito que o sofrimento representa o cadinho ou o remédio restaurador nesse cadinho nosso de sofrimento. A dor, quem quer a dor? Ninguém quer a dor. Mas é um medicamento, é igual quando se tem um mal físico e necessita fazer um procedimento, né? É um procedimento cirúrgico, né? Que passa, diante dos padrões atuais, do quadro atual, menos dor, né? Menos dor. É dito assim, mais ou menos no início do século passado, para se extrair um dente, era difícil, né? Sem anestesia, extrair a cru, puxando o dente, já pensou? Um dente. Isto fisicamente falando. Imaginemos as necessidades, as dores físicas, outras movidas por uma série de circunstâncias que as necessidades orgânicas demonstravam. Mas tudo isso fazendo parte do processo nosso de crescimento espiritual. Vão surgindo as informações, o conhecimento, não só o conhecimento daquele que promove a minoria da dor, como certa feita ouvíamos Chico dizer: Deus não quer a dor. Se Deus quisesse a dor, não teria dado ao homem o conhecimento de descobrir os analgésicos, os anestésicos, de forma a minorar a dor. Então, ao longo do caminho de cada um de nós, a misericórdia vai sendo demonstrada, fazendo com que, do lado orgânico, encontremos meios para nos apacentar os males, mas do lado moral, a doutrina, destacadamente, existem diversas formas de religiões, mas a doutrina espírita traz para nós a clarinada maior, fazendo com que possamos saber que a felicidade é possível e ela acontecerá um dia. Não com os braços ociosos nossos, não com os nossos braços inertes, ou contra a nossa sacada, contra a nossa própria instituição orgânica. Não seria e não será assim. Assim sendo, o esquecimento de Deus. Ora, se Deus é Pai de misericórdia e não despreza filho algum, não poderia o Pai de infinito amor e carinho nos esquecer. Recordemos de Jesus quando diz: qual de vós, que sois pais, que um filho lhe pede um pão e lhe dás uma pedra ou uma serpente? Ninguém não faz isso. Então vós, que sois maus, não fazeis assim? Porque o vosso Pai que está no céu assim o faria. Então ele já trazia para nós o acervo para as nossas reflexões. As dores, os sofrimentos diversas fazem parte do nosso amadurecimento espiritual. Não para que nós ficássemos acomodados, mas para que nós promovêssemos as modificações no nosso interior, crescendo, avançando, modificando. Os erros do passado fazem parte da história, fazem parte do nosso acervo interior, que, raciocinando hoje, que aqueles feitos de forma equivocada, aquilo feito de forma leviana, de forma pueril, possa ser compreendido como um ponto a não mais ter a recidiva, não mais ter a repetição do indébito, não mais ter a nova repercussão do erro cometido, mas promovendo ações para as mudanças construtivas no soerguimento nosso. Isto enquanto estamos no movimento físico, fazendo com que dia a dia, momento a momento, instante a instante, aproveitemos a oportunidade. Por isso é lembrado uma determinada frase: 1 minuto a mais na carne pode representar muitas lágrimas a menos no despertar do outro lado da vida. 1 minuto a mais. Porque pode ter sido naquele minuto que a criatura pensou,
Naquele minuto, a criatura sentiu, promoveu a repercussão da informação e, com isso, tratou de promover o recomeço modificador. 1 minuto a mais na carne pode representar muitas lágrimas a menos no despertar no outro lado da vida. Ainda na sequência das questões para as nossas colocações, a questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, quando se lê o Livro dos Espíritos, e destacadamente quando se estuda, nós encontramos um acervo de respostas fundamentais, alicerçando a nossa predisposição de mudança. Mas há de se convir que para que se obtenha uma resposta, é necessário que haja uma pergunta. Quantas vezes nós queremos saber algo disso, aquilo outro, e não sabemos perguntar? Se não sabemos nem perguntar, a dificuldade maior será encontrar a resposta no nosso, para nossa satisfação. E Kardec foi preciso nas perguntas feitas. Quando uma pessoa vê diante de si, esse microfone às vezes fica, eu acho que ele é a posição, eu tenho que ficar nessa posição sem ficar ruim. Tá vendo, Silvério? Você que o microfone que é assim, pronto, não posso me mexer. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Vamos ler a pergunta novamente, tá? Depois daquela nossa colocação. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar. Eu estou parado, viu? Ele que não está fazendo o papel dele. Se abreviar de alguns instantes os sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte, apressando voluntariamente a sua morte, ela vê um fim inevitável e horrível. Eita, eu vou morrer ou desencarnar daquela maneira. Ele pergunta a Kardec: uma pessoa que tem, no caso, na época, uma doença, pode ser até ainda hoje, mas uma doença que não havia cura. E a morte seria o fim, o desaguar da ocorrência. Aí Kardec pergunta: será culpada de abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Ou seja, voluntariamente, pela sua vontade. É o suicídio. Disseram os espíritos: é culpado aquele que marcou para a existência. Cadê o microfone? E quem de que, malgrado as aparências, ele tinha chegado a um socorro inesperado que vinha no último momento. Aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Ou seja,
Mas que você. Alô? Alô? E ela, depois que descobre que estava agora, né?
condenável, mas agora, né? Agora está com todo o gás. Com todo o gás, não, diria assim, com toda a energia da bateria, né? Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, como aquele caso, né? E em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Perguntar, mas não, a vida já vai se acabar, já vai se extinguir, é só alguns instantes. Tem problema isso? Ou seja, se a pessoa vai desencarnar daqui a um mês, ela para não perder esse 29 dias no bando espiritual, ela sai logo no primeiro dia. Antecipa isso. Então disseram os espíritos: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Assim sendo, falta de resignação, porque aquele que ele, não no caso daquela jovem, fiz um exemplo para dizer o tempo da permanência do organismo minorando a sua dor. Mas quando a criatura acha que o sofrimento seu é tamanho, insuperável, é uma avalanche formidável que lhe destrói todas as energias, que ela não pode mais suportar aquilo e termina a sua existência, é uma pena, é uma perda de existência, e que carregou para si novos sofrimentos, novas dores. É sempre uma falta de resignação, é achar que está sofrendo de maneira indevida e que Deus não é justo. Aquele que faz assim, Deus não seria justo? Como é dito na questão primeira, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Perguntou ainda o codificador: quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Antecipação da sua desencarnação. Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Mostrando assim que, se no mundo material, se na legislação humana, os crimes ou as ações infelizes, elas são pontuadas, né? Elas são analisadas, não de maneira genérica, mas cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada fato é um fato, que não se mistura com outro fato. Foi dito também exatamente assim. É sempre uma falta de resignação e submissão da vontade do Criador. Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta de acordo com as circunstâncias. E ainda, na 954, lendo as questões, porque nós gostamos de ler, se Kardec colocou como obra básica para nós, então, fundamental que possamos, mesmo discorrendo, mas trazer as questões no livro básico da doutrina espírita. 954. Será condenável uma imprudência que comprometa a vida sem necessidade? Será condenável uma imprudência que comprometa a vida sem necessidade? Então essa pergunta faz com que nós possamos fazer assim um juízo de valor acerca do contexto. Imprudência. Quantas vezes nós possamos até agir de forma imprudente na nossa caminhada no cotidiano? E essa imprudência podendo ter consequências lesivas à nossa organização física. A organização física nossa, como um instrumento maior de manifestação do Espírito no mundo das formas de cada um de nós, deverá ser preservada de maneira ímpar, de maneira grandiosa. Todo esforço que possamos fazer para preservar o nosso vaso físico, instrumento do nosso espírito, né, no mundo das formas, deve ser feito, para que a negligência, a desatenção, o descuidado
possa representar como um contributivo à partida intempestiva ou antes da hora no nosso processo reencarnatório. Não há culpabilidade em não haver intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Quando analisando a situação, não há culpabilidade e não havendo intenção. Se a intenção, se é negligência por descaso ou simplesmente por desinformação, é um fato. Se a criatura está desgostosa da vida, por problemas diversos, por circunstâncias várias, que ao longo do caminho não tem se mostrado de forma a lhe dar alegria. Quando nós vivemos neste mundo de provas e expiações, onde a dor faz mais parte integrante, né? A alegria é buscada e conquistada destacadamente quando as ações na direção do bem são promovidas. A alegria maior representa essa, que é a alegria da alma. Existem alegrias frágeis, pueris, pequenas, momentâneas, alegrias muitas vezes voltadas só para a estrutura física, mas a alegria fundamental que baseia, orienta e contribui para a nossa efetiva felicidade é a alegria do espírito, quando possa a criatura, cada um de nós, compreender ações na direção do bem para esse contexto. No livro O Consolador, na questão 154, obra essa de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, foi perguntado aquele grupo de pessoas, né, que participaram, o grupo participou na formação e elaboração de perguntas para Emmanuel, e Emmanuel então recebeu essa pergunta e deu a seguinte resposta: quais as primeiras impressões do que desencarnam por suicídio? Os estudiosos, né, daqueles colegas, amigos de Chico Xavier, lá do Luiz Gonzaga, fizeram essa pergunta. E Emmanuel respondeu: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições na morte do corpo físico. E essa é a grande verdade. Quantas vezes a pessoa, mas aqui é muito cansativo, com vários problemas, problema desse, daquela outra, eu acho que enveredando pelos portões, precipitado, provocado da vida, da morte orgânica, encontraria o sossego, a paz, o descanso. Pobre engano. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Ou seja, quando nós precipitamos ações que lesam e promovem a desencarnação precipitada, antecipada, não anunciada, não programada do nosso organismo físico, é uma rebeldia nossa. Nós estamos então assim atrapalhando o processo, né? Porque cada um de nós é um ser com seus compromissos, com os seus débitos, com os seus vínculos, com as suas qualidades, com os seus defeitos. E dentro desse processo, servindo que cada ser foi criado simples e ignorante para atingir a perfeição, que é a meta a ser conquistada. O Livro dos Espíritos nos fala lá na questão 113, espíritos puros não estão sujeitos mais à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a sua vida no seio de Deus, e segue por aí.
Então os espíritos, todos nós fomos criados para um dia atingir a perfeição. E a perfeição, ela se faz ou se conquista com o conhecimento, com os esforços, com o trabalho, com a prática, com o exercício, com o pagamento dos débitos contraídos. E aí vai seguindo. Informação, conhecimento, trabalho, esforço. Então a felicidade é uma conquista grandiosa, com trabalhos gigantes. A vida é essa gravada por tormentos pavorosos em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas, que continuam experimentando padecimentos físicos da última hora terrestre. Suicidas. Experimentando o padecimento das últimas horas terrestres. Otília Gonçalves não foi suicida, trabalhou com Divaldo, era médio na Mansão do Caminho, trabalhou com Divaldo, e um dia ela desencarnou, e não era suicida. Queremos só fazer um paralelo, não se suicidou, apenas que quando teve um problema de hora assim, o cardíaco, e desencarna. Mas não se apartou, o espírito não se apartou do corpo, continuou ali, foi sepultada, ouvia as presenças, mas não conseguia se desligar do corpo. Até quando, no laboratório da natureza, o organismo começa com as suas transformações e os vermes se mostrando naquele instante presente no processo da decomposição. E ela ali angustiada, quando depois de algum tempo balbucia uma prece, e ela, médium, trabalhadora das reuniões da casa lá da Mansão do Caminho, e ela balbucia uma prece, e quando vê junto a si a figura de Liebe, que era o espírito que lhe dava assistência na reunião mediúnica, e ela disse: mas por que me abandonastes? E ela disse: nunca te abandonei, estivemos sempre contigo, tu que não percebias. Ou seja, envolvido com o problema da desencarnação. Imaginemos, se fizermos um paralelo, ela, trabalhadora, não desencarnou, assim, não foi o suicídio provocado, não houve suicídio, desencarnou, foi um acidente e não compreendeu. Imaginemos quando essa circunstância é potencializada com o desconhecimento, a não promover as mudanças interiores na prática do bem e sendo ainda provocado pelo suicídio. O sofrimento é efetivamente gigantesco. Continuando ainda essa resposta que o Emmanuel nos dá acerca no livro Consolador. Repetindo aqui: suicidas que continuam experimentando padecimentos físicos da última hora terrestre no seu corpo somático, corpo físico, indefinidamente, anos a fio. Sente impressões terríveis do tóxico que lhe aniquilou as energias, as perfurações do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais atiraram na ânsia do desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o ouvido, o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente a pior emoção do suicida é a de acompanhar minuto a minuto o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido.
Então o quadro descrito por Emmanuel é efetivamente dantesco, numa similitude à obra de Dante. Mas a doutrina dos espíritos não busca esconder, omitir, ocultar as verdades. As verdades são postas à nossa disposição. As informações servem para que nós possamos fazer sempre juízo de valor e promover as condições de não se inserir no contexto dessa ordem, num desaguar infeliz, sofrido, que possa efetivamente perturbar o retorno ao outro lado da vida. Nós somos espíritos imortais, os seres inteligentes da criação. Ser feliz é o objetivo. E Deus é Pai de misericórdia. Nos dá as informações numa promessa de Jesus, como diz: não nos deixarei órfãos, pedirei ao Pai que enviareis um outro Consolador, que lembre tudo isso que foi dito e colocará coisas outras, ensinamentos outros, ensinamentos esses que não estáis ainda aptos naquela ocasião a compreender. Doutrina espírita. Então, de todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica de falso heroísmo. Falso heroísmo, né? Porque se dentro de uma concepção um tanto antiga, de que a pessoa de maneira heróica suicidou-se para defender isso, defender aquilo, quando é a forma equivocada de ver, não é se matando que a pessoa está ajudando naquele processo. Muito pelo contrário, é falando, conversando, ouvindo, realizando, trabalhando, construindo, edificando, que os alicerces das bases orientadoras levam para esse caminho. É um grande equívoco aquele que está sofrendo, diz que sofre demais e não aguenta mais, e por termo a sua vida. Grande equívoco. Diz: a negação absoluta da lei de amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens, sem a luz da misericórdia. Então, amigos, amigas, irmãos e irmãs, essa página de suicídio, isso que é estudado na doutrina espírita, o suicídio, representa um ponto por demais importante para as nossas caminhadas. E com isso, necessitamos buscar preservar o nosso corpo, buscar dar longevidade, aquilo que, repetindo aquilo, né? 1 minuto a mais na carne pode representar muitas lágrimas a menos. E fazer com que o nosso cotidiano possa ser feito de forma a promover a construção na direção do bem. Os ensinamentos que a doutrina dos espíritos nos dá são ensinamentos que, diante das nossas limitações, talvez, é possível, provável, variando de cada um, não consigamos, na sua inteireza, né, desenvolver no exercício prático. Mas, para nós começarmos a ler um livro, nós começamos efetivamente até pelas páginas iniciais da apresentação, das primeiras, até chegar à culminância, até o fim das conclusões. Ou seja, consequentemente, as nossas reformas, né, as nossas mudanças, elas servem e devem começar pelo começo, né? Desenvolvendo o esforço para a prática na direção do bem, promovendo o equilíbrio, não estimulando essa forma chamada suicida. Vamos aqui no livro Ivone do Amaral Pereira,
médium notável, que também nasceu no mesmo ano do Chico Xavier, e que agora em 2010 também faria, né, os 100 anos de existência. Escreveu vários livros, e dentre os quais este Memória de um Suicida. Memória de um Suicida é um livro grandioso, não só no conteúdo, mas também no conjunto das páginas. Mas tem um determinado dado, cá no final do livro, tem algo interessante que diz. Vamos ler um pedacinho. Isso tudo foi acontecido assim, certo, errado ou discutível. Assim foi o que aconteceu. Isso depois de relatar todos os fatos, né? E de tal como foi que me cumpriria relatar. Da tessitura desse enredo pavoroso, compreender-se-á. Então agora o trecho que nós gostaríamos que nós todos pensássemos. Que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências? Absolutamente não. Então, quis mostrar aqui que aí dizendo, mas alguém poderia pensar sobre suicídio e achar que estava escrito que a criatura iria suicidar-se, ou era uma provação sua. Não existe esse dado. Foi uma decisão equivocada sua. Por isso, o autor lembra da tessitura desse enredo pavoroso, que é um livro maçudo, né? Aqui está na página 517. Só. Suprema, compreender-se-á que a suprema lei do Criador me imporia como expiação. Isso foi colocado, um livro de forma bem recuada, né? De muitos anos, para que a pessoa, buscando tirar de uma vez por toda aquela interpretação que alguém dizia que ela cometeu porque estava na sua programação cometer. Não estava, ninguém está na programação de cometer suicídio. Pode fazê-lo, pode até ser tentada, mas será bem-aventurada se superar e vencer muitas vezes, essas maquinações deletérias de espíritos perversos que buscam prejudicar e fazer perder a existência daquela criatura. Do lei do Criador, me imporia como expiação cometer o suicídio para sofrer as consequências? Absolutamente não. A suprema lei, cujos dispositivos se firmaram na supremacia do amor, da fraternidade, do bem, da justiça, como do dever, e de toda a esteira luminosa, de suas gloriosas consequências, e que ao mesmo tempo previne contra todas as possibilidades de desarmonização e heterogeneidade, com as suas sublimes vibrações, não estabeleceria como lei, jamais, a infração máxima por ela mesma condenada. Então, amigos e amigas e irmãs, voltando ao Livro dos Espíritos, né? Repetindo, seria condenável uma imprudência que comprometa a vida sem necessidade? Será condenável uma imprudência que comprometa a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não haver intenção ou consciência perfeita na prática do mal. Ou seja, é preciso que cada um de nós, ao longo da caminhada, com as nossas dificuldades, com as nossas problemáticas, mas possamos ter sempre a vontade crescente e constante de continuar no mundo das formas, até o dia em que a espiritualidade, até o dia que a nossa programação estabelecer que é chegado o tempo de partir, é chegado o tempo de
fazer a mala e seguir. Assim sendo, não há efetivamente, e não deve haver aquela intenção, dificuldades, problemas, dores, carcomido, dói ali, dói acolá, problemas de ordem financeira, problema de ordem emocional, problema de ordem profissional. Tudo isso faz parte das nossas necessidades. Uns mais, outros menos, mas não deve com isso a criatura entregar os pontos e achar que a saída meritória ou única seria essa maneira infeliz de exterminar a existência. E quantas vezes um ato dessa natureza representa o sofrimento por aqueles seres que nós amamos e que nos amam, que nos querem e que nós os queremos. É um efetivo egoísmo aquele que pensa assim. Efetivo egoísmo de pensar que exterminada a existência, exterminou o problema e eliminou as dificuldades daquele outro que estava comigo. Assim, amigos, amigas, irmãs, nós somos os repetentes das outras existências. A doutrina dos Espíritos nos dá esse ferramental para que na nossa caminhada possamos ter a certeza de que Deus quer o nosso bem, quer o nosso amor. Lutemos, vençamos as dificuldades, confiemos. E um dia se sabe que, embora se saiba que o homem, a raça humana, está vivendo mais. Em épocas recuadas, 40 anos era uma pessoa idosa, 50 anos se fala. Hoje, as idades, pelas próprias circunstâncias, conhecimento da medicina e da ciência em si, faz com que se tenha longevidade. Se antes uma gripe debelava, aniquilava quantos? Um grande vulto, Eurípides Barçanufo, da doutrina dos Espíritos, da apóstola de Sacramento, desencarna jovem, dentro dos padrões de hoje, jovem. Mas preservemos, repetindo aquilo que nós dizíamos no início, que é uma repetição do que o contexto diz. 1 minuto a mais na carne pode representar muitas lágrimas a menos no despertar no outro lado da vida. Assim, agradeçamos a Jesus as dificuldades, peçamos forças para superá-las. As dificuldades de relacionamento que possam ser superadas também, e que possa ser conjugada de forma harmoniosa, promovendo não mais a discórdia, mas a união, a paz, a mansuetude, a calmaria. E um dia, quando as necessidades efetivas se demonstrarem e o cumprimento, né, da programação se fizer, um dia cada um de nós partiria. Recordemos de uma obra do Chico, quando a criatura achava que estava cansado da existência, problemas diversos, e se suicida. Mas não quis, arquitetou de maneira tal para não se fazer demonstrar que havia se suicidado, mas sim que havia sido assassinado. E aí ficou a dúvida, não se chegou a uma conclusão se ele havia sido assassinado ou havia se suicidado. Aí, chega no mundo espiritual, ele começa a gritar por socorro. E ali o amigo espiritual diz: cale-se, a sua existência como cicrano está finda. Está finda. Não havia razões para estar gritando por socorro quando ele não construiu o ponto de apoio para esse socorro. Iria arcar agora com o passar dos anos, naquele estágio, né, de infelicidade, tempo proporcional ao tempo que ele deveria ter permanecido na terra encarnado. Assim, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortifique, nos encoraje a superar as problemáticas de hoje, que fazem parte da nossa aprendizagem,
que fazem parte do nosso caminhar. A felicidade aqui ainda não é chamado o mundo feliz. É um mundo de provas e expiações a caminho de mundo de regeneração. Recordamos quando lá no congresso, lá em 2010, quando numa mensagem psicografada dizia que estávamos adentrando ao mundo de regeneração. Mas é assim, dentro de um parâmetro que possamos fazer. Quando o relógio dá meia-noite e da meia-noite e 1 segundo, nós estamos adentrando o outro dia. Mas ainda continua tudo escuro, ainda continua tudo, uma grande parte daquela população dormindo, e vai esperar quase 6 horas, 5 horas por aí para acordar. Dentro de um paralelo é mais ou menos o que se encontra. Continuemos trabalhando, confiantes, e por certo, Deus é Pai de misericórdia, não despreza filho algum. Preservemos o nosso organismo, a nossa estrutura física, para não retornarmos como um suicida para o outro lado da vida. Deixamos aqui o abraço fraterno e amigo dos que fazem a Federação Espírita Pernambucana, aos companheiros do ideal. E pensemos nas obras edificantes, como Emmanuel nos diz, livro lido, ideia renovada. Continuemos em paz. Que Jesus nos abençoe. Que o nosso irmão também leve o nosso abraço fraterno à Casa Mãe, à Federação Espírita, que é localizada no Espinheiro. Vamos aos avisos finais. Visite nossas vovozinhas diariamente a partir das 14 horas. A visita se faz aqui na nossa casa diariamente. E é muito importante essa visita para elas, porque muitas ainda descem, vêm aqui para o terraço, mas tem muitas que se encontram acamadas, que são cegas, paralíticas. Então, a conversa, né? A aproximação com elas é muito importante. Elas conhecem a cada uma de nós que se aproxima. É tão interessante. Quando ela tem uma que é bem gordinha, sábado a gente teve aqui, fez a festinha que a gente faz todo mês, das aniversariantes do mês. Quando ela olha para a gente, os olhos brilham. Ela tem aquele que, minha filha, eu estava com tanta saudade. Como você vai? A gente fica emocionada quando encontra nela, né, aquela alegria por reconhecer a gente, por a gente estar aqui presente. Então, temos que formar esse laço com as moradoras dessa casa. Elas são moradoras daqui. Elas vêm, muitas não têm famílias mais, né, já desencarnaram, e só saem daqui quando retorna ao mundo espiritual. Então, é muito importante a presença dos que fazem a casa espírita. Todo domingo às 16 horas temos a reunião da mocidade espírita. Os jovens compareçam, e evangelização infantil. Tragam suas crianças. Amanhã, quarta-feira, às 19h45, teremos a reunião do tratamento espiritual. Na reunião de sexta-feira, às 20 horas, teremos a palestrante convidada Bárbara Bastos, da Casa dos Humildes, que fará o estudo sobre o tema Espiritismo, uma visão holística da vida. Nas sextas-feiras temos os estudos aqui na nossa casa. Na primeira sexta-feira temos André Luiz e a vida no plano espiritual. Na segunda sexta-feira temos Allan Kardec, o educador e o codificador. Na terceira sexta-feira temos Joana de Ângeles e a psicologia espírita. O responsável por esse estudo é o nosso irmão Bruno Tavares. É toda sexta-feira às 20 horas. Acesse o site da nossa casa, www.casadosumildes.com, com toda a programação da casa. E o blog do Bruno Tavares, bruno-tavares.zip.net, com artigo semanal aos domingos, e a TV do blog 24 horas. Leia o novo artigo, A Glândula Pineal, segunda parte. E vejamos os filmes da semana: Presságio,
e Divaldo Franco, médio humanista espírita. Vamos elevar o pensamento mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos por vós nos convidar a fazermos parte deste banquete, onde o conhecimento e o amor dos teus ensinamentos morais nos dá coragem, nos dá ânimo para seguirmos adiante na nossa existência, valorizando a cada dia, a cada minuto, a bênção de sermos teus filhos, de por vós sermos criados e por vós nos permitir estarmos aqui reunidos em teu nome. Que a tua paz, Senhor, que a vossa presença nos acompanhe, nos proteja de volta aos nossos lares. E em teu nome, no nome do nosso mentor Adolfo Bezerra de Menezes, damos por encerrada a reunião na noite de hoje. Que a tua paz, que a vossa presença continue conosco hoje e sempre.